Começa agora mais um programa Hora da Saúde. Uma alegria, um prazer entrar aqui na sua casa mais uma vez para a gente trazer, informação de qualidade e qualidade de vida também para o seu dia a dia. Você em casa tem feito o seu check-up regularmente? Tem esquecido de fazer os seus exames aí? Tem deixado para depois? Tem adiado esse check-up? Hoje, o nosso programa, a gente vai falar sobre isso, a importância do check-up e o cuidado que você tem que ter com a sua saúde no seu dia a dia. Tenho profissionais aqui que vão falar sobre esse assunto. No próximo bloco, a gente tem uma matéria especial também para trazer aqui informação para você. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Hora da Saúde para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante, Sobre check-up. Você faz check-up aí regularmente? Às vezes você dá uma esquecida aí, de repente o alerta liga, sentiu alguma coisa, você fala, nossa, preciso fazer o meu check-up. A nossa equipe preparou uma matéria para a gente abordar um pouco sobre esse assunto e aí, claro, eu vou voltar para a gente apresentar aqui as nossas entrevistadas, as profissionais que estão conosco para a gente falar sobre esse assunto e deixar dicas e um alerta para você aí de casa, viu? Então, confere só essa matéria. Você costuma realizar exames com certa frequência? Está sempre em dia com as consultas médicas? Importante mas a gente lerda demais devido à correria do dia a dia, acaba não procurando, somente em caso de urgência ou extrema urgência que a gente vai procurar um atendimento, Mas é bem legal estar procurando, porque a gente nunca se sabe, Uma coisa pequena pode se agravar, virar uma coisa maior, tem que procurar. Acho que depois dos 45, 50 é bom estar fazendo um check-up coração, fazendo para ver se a pessoa está com a pressão alta, alguma coisa assim. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 70,6% dos brasileiros não realizam check-ups regularmente. Os exames são ferramentas importantes no diagnóstico e prevenção de doenças. As avaliações de check-up, elas são avaliações rotineiras, nas quais o paciente busca identificar condições precoces, situações iniciais ainda de um processo de adoecimento, ou mesmo tratar algumas condições que podem, no futuro, se não adequadamente manejadas, desenvolver algum processo de doença. Então, o objetivo do check-up é sempre uma identificação precoce, de modo que você evite condições mais severas dali a algum tempo. Os exames que integram o check-up são os mais variados, mas são definidos a partir de cada paciente, levando em consideração a faixa etária e o gênero do indivíduo. Os exames realizados costumam ser escolhidos baseados no perfil daquele paciente, então de maneira mais individualizada. Nós levamos em consideração a faixa etária, o gênero do paciente, como ele se comporta no dia a dia, se ele tem um hábito de vida mais sedentário, se ele tem um hábito de vida mais ativo. Então, essa avaliação ela é feita de maneira individualizada. No entanto, alguns procedimentos costumam ser comuns a todas as pessoas, como hemograma, glicemia, colesterol, entre outros. É importante lembrar que a não realização de consultas e exames de rotina oferece riscos para a saúde e impede o diagnóstico precoce de doenças, prejudicando assim a possibilidade de um tratamento mais efetivo. Geralmente, os exames de check-up levam em consideração hemograma, avaliação hepática, avaliação da função dos rins, alguma avaliação eletrocardiográfica, eventualmente, a depender do perfil do paciente, um ecocardiograma, para entender como o coração daquele paciente funciona. É fundamental a gente entender como que está o perfil lipídico desse paciente, então a quantidade de gordura que esse paciente tem no sangue, tudo isso é fundamental. O check-up é aconselhável para homens e mulheres a partir de 40 anos de idade e deve ser feito uma vez ao ano. Contudo, pacientes com histórico de câncer, embolia pulmonar, infarto, dentre outras doenças e condições, devem seguir a periodicidade indicada pelo seu médico. Bom, vocês viram, gente? Fazer check-up anualmente, regularmente, é de extrema importância. E sobre isso eu tenho a alegria de receber aqui no Hora da Saúde a endocrinologista do grupo Apivida, a doutora Marília Barbosa. Seja muito bem-vinda, doutora, ao programa Hora da Saúde. Obrigada, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês.
Tenho a alegria também de receber aqui no nosso estúdio, aqui no Hora da Saúde, a nefrologista, a doutora Viviane Alves Leite. Seja bem-vinda, doutora, ao programa Hora da Saúde também. Obrigada, é um prazer estar aqui falando para a população de um assunto tão importante. Check-up é de extrema importância, mas nem todo mundo faz regularmente, não é mesmo, doutora Marília? Muitos não sabem mesmo nem a importância, né, de fazer uma medicina preventiva. O check-up ele serve para a gente para descobrir o quanto antes algumas doenças que poderiam ser facilmente prevenidas. Então ainda é algo que a população não tem de costume fazer esses exames de check-up mesmo. E também o check-up renal é da mesma forma, não é, doutora? Da mesma forma, o rim é muito silencioso, né? Os sintomas eles só aparecem quando a doença já está em um estágio muito avançado. Então é muito importante que seja feito o diagnóstico precoce, porque várias doenças podem ser tratadas, né, e resolvidas. Por que eu acho que já é comum da sociedade, né, que as pessoas elas só buscam o médico, elas só vão atrás de alguma coisa quando ela está sentindo algo. Normalmente começa com uma dor, normalmente começa com um incômodo, aí como eu disse, né, vem o alerta e fala, nossa, eu preciso ir ao médico, preciso fazer um check-up, tem muito tempo que eu não faço isso. Por que que ainda existe essa cultura? Por que que ainda, talvez a sociedade não se habituou tanto com com esse cuidado mesmo com a sua saúde? Por que vocês acham que ainda assim precisam ser mais falados e ter mais campanhas sobre essa importância aí de cuidar da sua saúde? Doutora Marília. Muito está associado também com a pessoa assim, não estou sentindo nada, não vou, não preciso procurar médico, quando eu vou ainda tem aquela cultura, vai fazer exame para quê? Vou descobrir o que eu nem estou sentindo. Então tem muito ainda isso instalado na sociedade. E além disso também a dificuldade, muitas vezes, lembrar, né, do sistema público de saúde, a dificuldade de acesso mesmo, de exames de rotina, de campanhas, de conscientização da população, do quanto é importante mesmo fazer esses exames como uma forma de prevenir mesmo. Lembrar que a cada fase da vida, né, da infância, do recém-nascido, até mesmo o idoso, nós passamos por diversas etapas que nós precisamos mesmo triar, fazer um acompanhamento de uma avaliação especializada para ver se tem algo que está ali silencioso e que poderíamos prevenir isso. Então, precisamos mesmo de campanhas que conscientize a população. Com certeza, não precisa sentir nada para fazer o check-up, né? Isso. E assim, esse mês todo, mês de março, a gente está trabalhando a campanha, né, falando de campanha, de prevenção de doenças renais, então da doença renal crônica. É um mês que a gente comemora, tem a data específica, né, do Dia Mundial do Rim, com vários projetos aí ao redor do mundo e chamando a atenção para exames precoces e fáceis de fazer, né? Mas a gente entende que tem uma dificuldade de acesso, principalmente na rede pública. Então, aproveitar esse mês que vários laboratórios estão em parceria, dando desconto aí na dosagem da creatinina, no exame de urina simples, que parece uma coisa assim, né? Tão fácil, mas poucas pessoas fazem. Então, é muito importante dosar a creatinina no sangue, fazer o exame de urina, que através desses dois exames a gente pode diagnosticar várias doenças de forma precoce. Com certeza. Agora, qual a importância, doutora Marília, de fazer também, como eu perguntei para a doutora, né, Viviane, com relação ao check-up na endocrinologia? Qual é o tipo de exame que é feito? Como que funciona esse check-up? Na endocrinologia, nós costumamos fazer um check-up, vamos dizer assim, desde o recém-nascido. Recém-nascido é preciso fazer o teste do pezinho. Já tem ali duas doenças que nós, da parte da endocrinologia, diagnosticamos, que é o hipotireoidismo e a hiperplasia adrenal congênita. Então, são duas doenças graves que têm sequelas, né, por toda a vida do bebê, quando criança, até mesmo adulto. Então, o nosso check-up, a gente já fala que já começa ali no recém-nascido. E aí, à medida que a criança vai, né, crescendo, durante a fase infantil dela, nós também precisamos triar algumas doenças que são da parte da endocrinologia, como, por exemplo, o diabetes, como, por exemplo, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, que são disfunções da tireoide, que nós também conseguimos fazer essa triagem, né, nos exames de check-up. Alteração do colesterol, que pode ter também comprometimento ao longo da vida da pessoa, principalmente quando mais adulto.
As crianças precisam ser avaliadas pelo endócrino para poder jogar mesmo em curva de estatura, de peso, para a gente poder ver alguma doença que está tão prevalente, aproveitando o gancho que é o mês da nefrologia aí, né? O mês foi Dia Mundial da Obesidade agora, então assim, cada vez mais está se tornando uma doença prevalente também na questão das crianças, no mundo infantil. Então é importante as crianças estarem em acompanhamento regular com o pediatra para poder abordar essa questão da obesidade também. E na fase adulta, são as doenças de acordo com cada idade, a gente vai triando também essas doenças, como o hipotireoidismo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, que tudo entra num global para que as crianças e os adultos precisam ser investigados desses quadros patológicos. É interessante a gente até falar sobre isso, porque como vocês abordaram, né? Desde o bebezinho, desde recém-nascido até a fase adulta, esse cuidado, o check-up, ele não deve deixar de existir, né? Porque os papais ali, quando os bebezinhos nascem, né? Tem o teste do pezinho, como a doutora bem disse. Então, tem ali as consultas regulares com o pediatra, os exames que devem ser feitos, o acompanhamento que deve ser feito ali no primeiro ano, mês a mês, depois, né? Vem ali um período escalonado e quando adolescente, quando jovem, quando adulto, também deve existir isso. E aí, determinadas atividades, em determinadas partes ali, algumas funções do corpo, tem o acompanhamento específico com os profissionais específicos. E aí eu já pergunto até para você, doutora Viviane, com relação a esse check-up na área renal, que tipo de profissional que o nosso telespectador deve procurar para ter esse cuidado, para ter esse acompanhamento? Também os problemas renais podem acontecer em todas as idades, né? Então é importante que esses exames de triagem, esse check-up, seja feito em todas as fases da vida. Lógico, alguns grupos precisam procurar ter um acompanhamento mais próximo, né, anual, às vezes até mais vezes no ano. Principalmente aquelas pessoas que já têm uma história familiar, né, de doenças renais, no caso, mas caso tenha uma doença cardíaca na família, então procurar sempre o especialista, né, voltado para aquela doença genética que ele já tem na família. É importante fazer esse check-up. E voltado mais para a parte renal, quem já tem hipertensão, diabetes, obesidade, né, dislipidemia, que tem alguma outra comorbidade, é importante que faça um check-up da função renal anualmente. O profissional específico de saúde renal é o nefrologista. O urologista, ele faz também essa investigação, mas ele parte mais da parte cirúrgica, mais próstata, né? Mas que também é preventivo. Então, no geral, homens fazem essa avaliação com o urologista e mulheres com o ginecologista. Esses especialistas, identificando alguma alteração nos exames, encaminham para o especialista, que é o nefrologista. Perfeito. É bom também a gente abordar com relação a esse período regular, como você bem frisou aí, né, o período que devem voltar, talvez se tem alguma doença pré-existente, precisa ficar um pouco mais atento, mas de um modo geral, qual é o tempo ideal, o período ideal que deve se fazer esse check-up? É uma vez ao ano? Existem algumas pessoas, que tem talvez aí alguma predisposição, alguma doença, né, porque alguém da sua família tem, talvez um diabetes, como a gente falou sobre obesidade, enfim, pressão alta, né? Talvez existem aí dentro da sua cadeia genética que pode ter uma predisposição. Essa pessoa, ela tem que estar indo de 6 em 6 meses, não tem necessidade? Qual é o período ideal? Nós não temos, assim, o que a gente diz, um período ideal. A criança, por exemplo, ela é mais determinada. Por exemplo, tem um protocolo que ela segue, como você mesmo diz, no primeiro ano de vida, mês a mês, a criança tem que estar no pediatra fazendo esse acompanhamento. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai espaçando as consultas e a gente costuma dizer mesmo, teve algo na família que preocupou, procure antes, o quanto antes, né, a avaliação de um médico, mas a princípio o estado geral de saúde é bom mesmo ser avaliado anualmente, a cada ano. Isso, a gente não pode deixar de frisar isso, né, doutoras, porque eu acredito que cada vez mais a gente cuidando da saúde,
cada vez mais a gente tendo esse tipo de assunto e essas campanhas voltadas para o cuidado com a saúde, e as pessoas elas estão também trazendo qualidade de vida para dentro da sua casa, né? E eu não posso também deixar de falar aqui sobre hidratação, porque a hidratação também faz parte desse processo de cuidado. A hidratação também faz parte do processo de prevenção, né? E uma vez que a gente se hidrata, uma vez que a gente estar atento a isso, a gente pode evitar também as doenças renais, não é, doutora? Com certeza. A hidratação é uma parte fundamental da nossa saúde, tá? Então, para toda a população, né, tomar bastante líquido. Às vezes as pessoas perguntam, mas quanto de líquido eu tenho que tomar? Eu que tenho 1,60 m, é o mesmo que uma pessoa que tem 2 metros vai tomar? Então, varia muito, gente, de cada pessoa, né? Se faz muita atividade física, se é mais sedentário. Então, a quantidade de líquido eu oriento sempre olhar pela coloração da urina. Se ela estiver bem translúcida, é sinal de que você está bem hidratado. Agora, com relação ao check-up para mulheres e check-up para homens, existem diferença em exames? Os exames são muito parecidos no modo geral, obviamente, como a doutora bem disse, né? A mulher está no ginecologista, o homem vai para o urologista, mas de um modo geral, são os exames parecidos? Existem diferenças? A mulher tem que fazer mais exames que o homem? Como que funciona? Não, são mais ou menos, tem alguns exames que são iguais, né, e outros que são diferentes, como por exemplo, a prevenção do câncer de colo de útero, no homem o câncer de próstata. Então varia, né, alguns são específicos, mas a grande maioria deles são exames comuns entre os dois sexos, tanto mulher quanto o homem. Então, assim, nas consultas de rotina, nos acompanhamentos, no check-up anual, a gente já consegue também avaliar esses dois casos separados. E também varia muito de idade. A triagem da mulher, por exemplo, depende muito do histórico familiar dela. Se teve doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular no cerebral. Então, assim, varia também muito da idade de histórico familiar daquela família, para poder definir quando o homem tem que fazer e quando a mulher tem que fazer determinados exames. E também com relação a riscos, né? Eu vou adiar um check-up, por exemplo. Não, eu não vou conseguir fazer esses exames agora, não vou conseguir fazer esses check-ups agora. Depois eu faço. E aí depois nunca chega. Esse depois passou 1 ano, esse depois passou 2 anos, esse depois passou 3 anos e a pessoa não fez o check-up. Quais são os riscos que o nosso telespectador, que nós que tem essa prática e de muitas vezes falar depois eu deixo para fazer, qual é o risco que essa pessoa está correndo? Então, algumas doenças, quando diagnosticadas de forma precoce, a gente realmente pode tratar e alcançar a cura, né? Dando uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente tem que ter essa consciência de que é preciso parar, né? Se dedicar um pouco mesmo a cuidar da saúde para prevenir doenças. Nós temos essa questão cultural de que não, eu faço depois, né? Agora eu não tenho tempo, eu não estou sentindo nada, então não vou fazer exames, ou se eu fizer, eu vou descobrir, então eu prefiro não saber, né? Mas tudo que a gente descobre de uma forma a tempo de cuidar é melhor, gente. Então a prevenção, ela é fundamental. E lembrar também que quanto antes descobrirmos, nós podemos evitar grandes complicações, grandes sequelas a longo prazo. Então, assim, a gente vai intervir em algo agora, buscando uma qualidade de vida mais à frente. Doenças que são facilmente prevenidas, né, como sequelas do AVC, como sequelas do próprio infarto, nós conseguimos evitar isso quando a gente tem um acompanhamento, quando a gente trata de forma adequada essa doença, quando diagnosticada de uma forma mais precoce. Dentro dessas doenças que a senhora abordou aí de forma preventiva, que a gente pode, né, evitar, ou talvez até quando descoberto no início, tenha facilidade no tratamento aí, né, o tratamento é muito mais bem desenvolvido. Agora, tem algumas outras doenças que a gente consegue também prevenir nesse check-up aí, que assim, são doenças mais comuns, que é de fácil acesso, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, são mais comuns da gente ouvir falar e que dentro desse check-up também podem ser prevenidas ou talvez não conseguiu prevenir, mas descobriu no início e esse tratamento vai ser de forma bem mais evoluída? Com certeza, igual a doutora Viviane falou aqui, é bem mais fácil descobrir o quanto antes, né, para se evitar e até mesmo assim,
a cura. A gente pode buscar algumas doenças, a obesidade, por exemplo, é uma doença em que nós podemos abordá-la de uma forma, né, multidisciplinar, com vários profissionais de saúde, em que a gente pode sim chegar numa cura da obesidade ali na frente, né? É uma doença que a gente precisa entender que precisa ser tratada como tal, mas que a gente pode sim ter grandes chances de, né, reverter esse quadro. Doutora Viviane, com relação às doenças renais, muito se fala sobre os cálculos renais, a gente ouve muito falar sobre os cristais, ouve muito falar sobre pedra nos rins, né? A mesma coisa, dentro desse check-up, desse cuidado, existe aí essa prevenção, a gente pode tratar isso, pode se prevenir que essa doença evolua, que traga um problema maior? Como que funciona essa diferenciação dentro mesmo desse tipo de problema ali nos rins? Tá. Em relação aos cálculos renais, é um assunto que a prevenção é até pouco abordada mesmo no meio médico, né? A gente fala muito pouco sobre prevenir, fala muito sobre tratar, retirar cálculo, resolver ali o problema, mas pouco sobre prevenção. A hidratação é fundamental para qualquer tipo de cálculo, mas existem sim exames específicos que nós podemos fazer para identificar a causa da formação dos cálculos, identificar o que está em desequilíbrio no organismo daquela pessoa, então é muito individualizado, mas nós podemos sim tratar e prevenir que aqueles cálculos aumentem ou que formem novos cálculos, certo? Então a prevenção de cálculo renal é muito importante. Além disso, falando das doenças muito prevalentes e que a gente pode prevenir fazendo o check-up, a hipertensão e a diabetes, né, que são as principais causas de doença renal crônica. E isso, se você for ao médico aferir sua pressão corretamente, a gente já consegue fazer um diagnóstico. Com certeza. Tá vendo, gente? É muito fácil. Não é, doutoras? Eu acredito que um tempinho só que você tira do seu dia para você olhar para si e cuidar da sua saúde vai trazer e vai fazer uma diferença muito grande para você, aí para a sua vida, vai trazer uma qualidade de vida. E se caso, né, porventura, ali descobrir alguma coisa, um início de alguma doença, algum problema ali, com certeza você vai conseguir tratar da melhor forma possível, né, e você vai conseguir aí ter uma qualidade de vida como você merece. Já quero agradecer aqui a doutora Marília, a doutora Viviane por ter participado do nosso programa e quero que as duas deixem uma mensagem para o nosso telespectador, aquilo que de fato eles precisam estar atentos, né? Não só com o check-up mesmo, mas de um modo geral com a sua saúde, né? Para que possa, como a gente sempre fala, eu gosto de falar aqui no Hora da Saúde sobre qualidade de vida. Independente do momento que o nosso telespectador esteja passando, seja ele por um tratamento ou não, ele pode sim ter qualidade de vida. Ele pode sim, né, levar a vida e viver a vida todos os dias de maneira saudável, de maneira bem feliz e que a gente possa levar isso ao nosso telespectador também. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço. Gostaria de dizer que apesar da correria do nosso dia a dia, que você olhe um pouquinho para si, busque a não ter uma visão só atual, de agora, se você não está sentindo nada. Lembre que a qualidade de vida ela é hoje e pode ser também no seu futuro. Então, o quanto antes você se cuidar ou voltar para si, você vai estar cuidando de você a um longo período de tempo. Com certeza. Doutora Viviane, obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para a população. Esse assunto que é tão importante, e eu vou deixar aqui o recado para que vocês busquem ter saúde, praticando no seu dia a dia, né, hábitos de vida mais saudáveis. Então, hidratando, aumentando a ingestão de frutas, de verduras, comendo menos industrializados, praticando atividade física. A gente sempre arruma desculpa que não tem tempo, mas é importante para o seu futuro, para o agora, né, para essa qualidade de vida. Então, procurem se cuidar. Tá? Essa fica o recado. Muito bem, recados maravilhosos, obrigada mais uma vez. E que fique aí o alerta para você aí de casa, né, gente? Não precisa sentir nada para você ir até o médico profissional que te acompanha para você começar aí a fazer o seu check-up, viu? Anualmente, faça os seus exames, faça o acompanhamento certinho com o profissional que te acompanha. Eu tenho certeza que cada vez mais a saúde vai fazer parte de nós, a qualidade de vida vai fazer parte do nosso dia a dia, viu? Fico por aqui com o programa Hora da Saúde, que foi maravilhoso, com essas duas profissionais aqui excelentes com a gente hoje e também com a sua companhia. Na próxima terça-feira eu volto com mais programa Hora da Saúde. Tchau, tchau.